Então, gente, eu vou contar aqui o caso do Saci, como eu falei para vocês. Esse caso, a pessoa que mandou o caso para mim pediu para mim não falar, né, dela. Ela mandou o caso, tá ótimo, muito obrigado. Esse caso aqui, eu já li. Contamos lá em 2020. 2020 também. Sim. É um dos causos que é de lá de 2020. E na época a pessoa pediu o sigilo do nome, mas ela só queria passar o caso para mim. Então começa assim. Boa noite, assustados. Preparem-se para mergulhar em uma história que ainda me arrepia até o último fio de cabelo. Uma experiência aterrorizante vivida por mim e meu pai no misterioso Mato Grosso. Olha, Vera, aí esse é o... Da Thelma. Da Thelminha aí, ó, pertinho da Thelminha. Vera Niterói, pô. A Vera e Júlia são de Niterói. Sim, vizinha do Gesto, né? A tia de ouro. Aqui. Essa é uma daquelas histórias que fazem o coração disparar e a imaginação correr toda. O título: Libertei um Saci. Nosso cotidiano era repleto de trabalho duro. Meu pai tinha uma padaria na cidade e nossa casa ficava afastada, o que nos obrigava a partir antes do sol nascer por volta de umas 4 da madrugada. Percorríamos uma estrada escura que se prolongava até chegarmos ao centro, onde ficava a padaria. Era uma caminhada cansativa, mas estávamos acostumados a enfrentá-la todo dia. No entanto, um dia algo mudou. O destino nos apresentou uma nova oportunidade, uma estrada recém-construída, um atalho que prometia encurtar mais a nossa jornada. Por trás de nossa humilde morada, um trecho de terra vermelha surgia com uma possibilidade tentadora. Para eles era essa que estava abrindo agora, essa estrada que estava abrindo agora era um atalho. Para chegarem mais rápido lá na cidade. As árvores derrubadas davam espaço a um caminho aparentemente mais rápido. Sem pensar nas implicações, decidimos explorar o desconhecido. Na escuridão da noite, enquanto seguíamos para uma nova estrada, algo inusitado surgiu em nosso caminho. No meio do mato, uma garrafa intrigante capturou minha atenção. Dentro dela, um pequeno boneco negro de shortinho vermelho estava aprisionado. Movido por uma mistura de curiosidade e ingenuidade, atirei uma pedra na garrafa e libertei o boneco no mato. Num primeiro momento, parecia apenas uma travessura inofensiva, mas logo uma sensação desconcertante se apoderou de mim. Um calafrio percorreu minha espinha e um presságio sombrio tomou conta dos meus pensamentos. Entretanto, era tarde demais para voltar atrás. A chegada à padaria trouxe consigo o peso do arrependimento e não consegui me conter. Confessei ao meu pai o que fizera e o seu semblante se transformou em preocupação e reprovação. Ele suspeitou que libertar o boneco tivesse sido um erro grave, talvez uma oferenda aprisionada para evitar males ainda maiores. Teimosia e segurança misturaram quando, no dia seguinte, decidimos arriscar novamente o caminho sinistro. Eu seguia atrás do meu pai, o coração batendo apressado no peito. De repente, ruídos estranhos ecoavam no mato e o ar parecia se encher de malícia. Empunhei um pedaço de pau como proteção, quando, de forma surpreendente, uma figura misteriosa cruzou o nosso caminho em disparada.
era tão rápido que mal conseguíamos distinguir as suas formas. De certo passou bem rapidinho assim na frente deles. A calma se desfez em segundos e torrões de barro começaram a atingir nossas costas, enquanto uma gargalhada vinha da mata. Corremos sem olhar para trás. Não sabíamos o que nos perseguia, mas não queríamos descobrir às custas de nossas vidas. Finalmente encontramos abrigo na casa do sábio senhor Alcides. Seu Alcides era um benzedor do local e conhecedor dos mistérios da mata. Contamos a ele sobre a estrada amaldiçoada e o boneco libertado. Seu olhar experiente revelou o pior dos presságios: o Saci, uma criatura travessa e vingativa, estava nos perseguindo. Meu Deus, e agora? Eu não sabia. Eu exclamei, perplexo com a situação. Sentia meu coração acelerado e a respiração ofegante enquanto o medo se apoderava de mim. As palavras do seu Alcides me trouxeram luz de esperança. Agora a gente vai ter que fazer uma oferenda para ele se acalmar. Aquela era a única chance de sobreviver ao terror que nos perseguia. Seu Alcides prontamente se dispôs a ajudar e juntos seguimos até a janela de sua casa e com a firmeza falou em voz alta: Olá, você que saiu das matas, você me deixe as minhas visitas em paz. Eu não quero que você maltrate eles. Deixe eles em paz, que amanhã eu trago uma oferta para você. As palavras ecoavam como um canto protetor enquanto seu Alcides pegava um tijolo vermelho e esfarelava em suas mãos para depois jogar pelo quintal. Eu, intrigado, questionei: Mas como o senhor sabe de tudo isso aí? Com uma sabedoria enraizada em experiências de vida, ele respondeu: Eu já sou um senhor de muita idade. Eu tenho muita experiência de vida. E com os ensinamentos dos meus pais e avós, a gente vai aprendendo. Suas palavras transmitiam uma sensação de respeito pelo mundo além dos que os olhos podem ver. Naquele dia ele partiu até a cidade para conseguir mais itens para a oferenda. Com esperança e apreensão, eu o acompanhei meu pai e seu Alcides até a mata. A oferenda estava pronta e uma última oração silenciosa foi feita. Seu Alcides nos assegurou que o Saci não nos seguiria mais, mas não podíamos baixar a guarda. Lá, com um misto de alívio e receio, depositamos a oferenda, pedindo ao Saci que nos deixasse em paz. Era uma sensação indescritível de estar de cara com o desconhecido, implorando por proteção. Depois desse dia, nunca mais cruzamos com o Saci naquela estrada sinistra, e o medo que antes nos dominava foi se dissipando. A lição estava aprendida, e a experiência deixou marcas profundas em nossos corações. A história daquele dia ficou gravada em nossas memórias como um aviso, uma lembrança de que há forças além da nossa compreensão. Por isso, até hoje, evitamos aquelas estradas assustadoras e agradecemos a proteção e sabedoria do seu Alcides. A lição foi aprendida da maneira mais amarga possível. Não devemos mexer no que desconhecemos. O terror que vivemos permanece na nossa lembrança, assombrada em nossas mentes. Portanto, meus caros, estejam alertas e respeitem as forças que habitam o desconhecido, e que a proteção do Senhor Alcides esteja sempre conosco. Um beijo no coração de vocês. Esse caos aqui foi enviado para a gente em 2020, gente. Eu gostei muito. Ele, né, que acho que era criança na época, inocentemente
foi lá e jogou, né? Ainda mais tinha um bonequinho, né, dentro da garrafa. Ele foi e tirou ainda o boneco de dentro da garrafa. Mal ele sabia que poderia acontecer com eles. Mas graças a Deus que seu Alcides estava ali para ajudar e orientou eles muito bem. Espero que vocês tenham gostado, gente. Muito bom, né? Esse caso de Saci. Eu gosto muito desses casos de Saci, lobisomem. Eu adoro. Se vocês tiverem alguns aí, manda aqui para mim que eu vou conto aqui, tá bom? Aproveitar aí o mês aí de que acho que é final de julho, agosto. É o folclore aí, né? Caso legal de Saci, o Denis escreveu. Eu gosto muito desses causos assim também. Ele fala ali. Meus avós contavam para mim e meus primos tomarem cuidado e respeitarem todos os seres, até da natureza, como o Saci. Minha mãe também. Minha mãe falava muito respeito quando se entra na mata. Naquela época tinha muito, a gente entrava muito para pegar lenha, né? Então a mãe dizia que até para entrar dentro da mata você tem que pedir licença, mostrar respeito, e a gente fazia isso sim. E tem que ter, gente, tem que ter respeito. Sim. Aqui, mais algum? Denis, gostei muito do caso de ler. Saci e caso de lobisomem, também é legal. Eu gosto também, gente. Vou ver se eu trago aí semana que vem um caso bom aí de lobisomem para vocês. Aqui, do lobisomem, a Luciana tem o causos de... Manda aqui, Luciana. Causos de lobisomem aí do Paraná. Manda aqui pra gente. Por favor. Lobisomem correndo no meio da floresta de Araucária, hein? Aqui a Vera. Andréia, eu gosto muito das histórias de Saci, mas não acredito. Eu acredito, sabe? Porque como... tem gente que vê... Acho que um dos últimos causos que eu contei foi de uma moça, eu acho que ela mandou aqui para nós, que ela morando em São Paulo, que ela morava com os avós, ela e a irmã dela. Ela falou que antes estavam arrumando, né? Era num sábado de manhã, acordaram, eles tinham um sítio mais para o interior de São Paulo. E ela falando que os avós, enquanto os avós estavam ali levando as coisas para dentro do carro, arrumando o carro para eles irem para o sítio, ela e a irmã dela ficaram brincando ali pelo jardim. E ela falou que viu. Ela viu aquele menininho, mas ela falou que era bem pequenininho, sabe? E viu assim, saindo, que não era muro, era cerca na época, de muita folhagem. E viu quando aquele menininho negro, de shortinho vermelho, ela disse... saindo dali, daquelas folhagens ali, no meio daquelas plantas ali, e começou a brincar com ela e com a irmã dela. E ela falou que era o Saci, sim. No dia, ela nem ficou com medo, nem ela, nem a irmã dela ficaram com medo, mas depois que elas, não sei se falaram para a avó, não me recordo, mas parece que conversando com a avó, e pelo que elas contaram para a avó disse para elas que era o Saci, que o Saci veio ali brincar com elas. Mais algum, bebê? Não tem mais comentário. Tem a Thelminha aqui, ó. A Thelminha. Uma senhora antiga contou que o Saci sequestrou, eu já ouvi falar isso, sequestrou uma menina do cabelo grande e deu um monte de nó no cabelo dela, depois devolveu. Eu já vi disso, gente. Nas minhas lidas aí que eu dou, que diz que o Saci, ele rouba a criança também, né? Ele não é assim, rouba por um tempo. A criança diz que some do nada, fica, né, desaparecida, e também do mesmo jeito que ela sumiu, ela aparece. E aí o pessoal, até um dos causos que eu escutei, uma criança, um bebê, nem andava ainda, a mãe deixou a criança dormindo, parece que na sala, e foi lavar a roupa, uma coisa assim, mas estava tudo fechado. E aí a criança sumiu, procura, aí até que uma senhora, bem já idosa, chegou e falou, vai procurar no bambuzal tal, porque foi o Saci que roubou. Ele deve estar lá no bambuzal, e quando chegaram lá no bambuzal, a criança estava lá. E a senhora, né, um detalhe, e a senhora era acamada. Ela era
né, muito, assim, sábia. Acho que devia ser uma benzedeira, essas coisas assim. E aí, só que ela não andava mais, ela ficava na cadeira de roda, né, assim. E aí recorreram a ela pelo desespero, tudo. E aí ela falou, isso daí, o Saci que roubou a criança, vai lá no bambuzal tal, que a criança tá lá. Quando chegou lá, a criança tava lá. E a criança não tinha nem 1 ano ainda. Mas algum... O Luiz está falando que viu nó na crina de cavalo. Ah, isso tem bastante, né? Que aí né? O Saci é muito conhecido por isso. Porque diz que ele, quando ele vem, ele dá o nó na crina do cavalo. Aqui a Luciana, aqui no Paraná, dizem que os sacis e os morcegos trançam as crinas dos cavalos. Também já ouvi falar. Morcego também? Morcego Essa também. Eu não sabia. Já ouvi também. É? Mas eu creio mais no saci. Aqui. Acabou, gatinha? Acabou? Sim.